A maior economia do mundo está no meio de uma tempestade. Se você quiser ver a profundidade da decadência social que envolveu os Estados Unidos, só precisa caminhar pelas ruas das maiores cidades. Nem é preciso ir às comunidades de recursos mais escassos para ver cidadãos que estão corrompendo e destruindo a sociedade por dentro. Como mostraremos neste vídeo, a dor e a doença estão em toda parte. Até nas melhores áreas da sociedade em Washington, novas fotos mostram onde é possível ver inúmeras agulhas no chão a poucas quadras da Casa Branca. Acampamentos locais tomaram conta dos parques nacionais e a criminalidade atingiu níveis recordes. O mesmo está acontecendo em muitas outras regiões que costumavam ser prósperas, economicamente e socialmente estáveis, mas infelizmente seu declínio está ocorrendo a uma taxa alarmante e só vai se acelerar com condições econômicas passando de ruins para catastróficas. É difícil acreditar, mas a Filadélfia, que já foi uma das maiores cidades do mundo, agora está cheia de vários exemplos de loucura social que se espalha pelos Estados Unidos. Um usuário do Twitter compartilhou um vídeo em que estava caminhando pela rua da cidade e ao longo do caminho viu dezenas de pessoas de diversas origens, claramente sob a influência de substâncias ilegais, em um estado que surpreenderia qualquer um. No entanto, depois de anos de abandono, ninguém fica surpreso que isso esteja acontecendo na Filadélfia. Isso tem levado muitas pessoas a morrerem por overdose de substâncias tóxicas nos Estados Unidos e a um aumento nas apreensões na América Latina. O país norte-americano experimentou um aumento de 28,5% no uso de substâncias proibidas. Na América Latina destacam-se as grandes apreensões de estimulantes não autorizados devido ao aumento nos envios de grupos do crime organizado para compensar as perdas nos primeiros meses da pandemia de Covid-19. Parece que as organizações criminosas estão transportando substâncias ilícitas da Bolívia, aproveitando o sistema fluvial Paraguai-Paraná, formado por 3.400 quilômetros ininterruptos de rios que ligam a Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai ao Oceano Atlântico, explica um relatório sobre substâncias venenosas. Além disso, esses grupos estão cada vez mais usando a internet, em particular a web escura e as redes, para vender compostos ilícitos online e depois distribuí-los pelo correio e serviços de entrega. Os jovens são os mais suscetíveis ao consumo e às doenças relacionadas ao seu uso. Na América Latina, mais da metade das pessoas tratadas por condições venenosas tem menos de 25 anos. No que diz respeito aos Estados Unidos, mais de 100 mil pessoas perderam a vida, o que resultou em um aumento de 28,5% em relação ao ano anterior, conforme descobriu um estudo analítico. Desses 75.600 estavam relacionados a substâncias venenosas, quase 20 mil a mais do que o ano anterior. Antes de continuar, não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino para não perder os próximos vídeos. Um vídeo compartilhado por Ben Jones mostra uma cena que parece tirada de um filme de zumbis. Dezenas de acampamentos para pessoas sem teto salpicam as ruas da cidade a poucas quadras da Casa Branca. Até que nos parques há matéria fecal, agulhas usadas e lixo por todos os lados. É um dos grandes paradoxos de nosso tempo. Os Estados Unidos são dos países mais ricos do mundo, mas têm a maior pobreza entre os países desenvolvidos. Na época, Lyndon B. Johnson declarou uma guerra incondicional contra a pobreza. Uma guerra que os Estados Unidos ainda têm que descobrir como vencer, se é que tem chances. Desde sua declaração em 1964, o país alcançou realizações surpreendentes, como o pouso na Lua ou a criação da internet. Mas mal conseguiu reduzir a pobreza de 19% para cerca de 12%. Isso significa que quase 40 milhões de americanos vivem abaixo da linha oficial da pobreza. Em Nova York, a cidade a qual todos aspiram, onde muitos multimilionários fugiram para estabelecer as suas segundas residências, sem os milhões de turistas que a enchem diariamente, o metrô se tornou um dos refúgios para pessoas sem teto. Sem os milhões de turistas que a enchem diariamente, o metrô se tornou um dos refúgios para pessoas sem teto. Lá eles dormem por horas se protegendo do frio. Lá em cima, a galeria do Teatro Broadway se tornou sua casa habitual. Agora o frio se intensifica e começam a morrer de hipotermia. De acordo com a Prefeitura de Nova York, cerca de 15 pessoas morrem a cada ano por essa causa, embora o site da Prefeitura reconheça que esse número pode ser muito maior. A taxa de pobreza subiu de 11,6% em relação ao ano anterior, de acordo com os dados anuais divulgados pelo Departamento do Censo. Em geral, os países da América Latina percebem a pobreza de maneira diferente dos Estados Unidos. Na verdade, a visão da corrupção institucional em muitos países latino-americanos é mais grave do que nos Estados Unidos.
Mas isso não significa que o medo da pobreza e da corrupção nos Estados Unidos não seja sério. Nos Estados Unidos, muitos cidadãos não têm meios para economizar. Em vez disso, correm o risco de serem abandonados na rua diante de qualquer imprevisto. A morte de um membro da família, um acidente de saúde, aumentos de impostos ou uma inflação recorde, uma vez que o Estado obriga muitos a se endividar ou buscar outras opções. De fato, pelo menos 29 milhões de americanos têm 2 ou mais empregos. Essas pessoas são chamadas de trabalhadores pobres ou novos pobres, porque mesmo que consigam pagar moradia, não têm tempo nem dinheiro para descansar, comer bem, pagar o seguro médico, e suas condições se assemelham à pobreza. Até recentemente, o Parque McPherson Square, a 2 quadras da Casa Branca, abrigava um dos 95 acampamentos para pessoas sem teto de Washington. Desde 2020, os bairros da cidade cresceram quase 40%, atraindo a atenção dos turistas que visitam a capital do país. De acordo com o censo mais recente, Washington tem uma população de 671 mil habitantes e pelo menos 1.000 pessoas ficam sem teto a cada noite. O gabinete do prefeito calcula esse número a cada inverno, mas organizações sem fins lucrativos questionam esse número, alegando que ele poderia ser o dobro. Estamos sempre em modo de sobrevivência, temos que pensar sempre em como vamos comer, onde vamos tomar banho, onde vamos ao banheiro, como nos proteger, garantir que não nos roubem, descansar. Assim todos os dias, diz Carlos Carolina, que viveu nas ruas da cidade por mais de 7 anos. A pobreza tem um custo muito alto e está se tornando cada vez mais difícil escapar dela nos Estados Unidos. Um dos fatores que mais afeta as pessoas sem teto é o alto custo da habitação. Os aluguéis de um apartamento de um quarto em cidades como Nova York, São Francisco ou Washington já ultrapassam os $3.000 por mês, um aumento de 30% em relação aos preços de 2021. Parte do problema é a falta de habitações acessíveis, cuja demanda está aumentando à medida que muitos estudantes e profissionais retornam às grandes cidades após a pandemia, o que faz com que os aluguéis subam. Em algumas cidades, como São Francisco, as leis locais impedem a construção de edifícios em determinadas áreas residenciais da cidade. Isso piora a escassez de habitações e causa o aumento dos preços dos apartamentos disponíveis. Além disso, quando os promotores convertem casas ou edifícios antigos em complexos residenciais modernos, não apenas aumentam os aluguéis, mas também aumentam os impostos sobre as propriedades próximas. Os aumentos de impostos têm um efeito dominó sobre os residentes, que são obrigados a pagar mais por suas propriedades. Nas áreas latinas, onde a gentrificação está mais presente, muitos venderam propriedades que foram deixadas de lado pelo mercado. No ano passado, os preços de bens e serviços básicos nos Estados Unidos aumentaram 7,1%. A gasolina aumentou 65,7%. Os alimentos 12%, os serviços 15% e o transporte público quase 14%. O aumento nos preços significa que cada família americana está pagando $460 a mais por mês para viver a mesma vida do ano passado. Mas como o crescimento dos salários não consegue acompanhar a inflação recorde que o país está experimentando, poucas pessoas conseguem se adaptar a essa realidade. Os Estados Unidos estavam acostumados a uma inflação que não ultrapassava os 2% nos últimos 10 anos, mas em 2021 essa taxa chegou a 7,1%. Em 2021, a economia norte-americana registrou a maior taxa de inflação em 40 anos. Na América Latina, países como o Brasil e o México têm experimentado uma alta inflação desde meados do ano passado, já que são economias globais, e se a cadeia de suprimentos global for interrompida, a maioria dos países é afetada. A inflação nos Estados Unidos afeta tanto os americanos quanto os latino-americanos, estes acostumados a ter renda baixas e médias. Além disso, latino-americanos também enviam dinheiro para os seus familiares. A inflação causa então que a maioria dos serviços básicos aumente, deixando muitos imigrantes sem poder enviar dinheiro para os seus familiares na América Latina. Nas últimas 4 décadas, os Estados Unidos experimentaram um lento aumento dos salários afetados pela inflação. O Instituto de Política Econômica aponta que o crescimento dos salários médios diminuiu drasticamente desde 1979, com as classes médias e baixas experimentando as maiores quedas. De fato, a taxa de crescimento médio, desde 1979 até o presente, caiu para 0,7% ao ano. O aumento dos salários está muito abaixo da taxa atual de inflação da economia. Infelizmente, os governantes parecem não se importar em restaurar o equilíbrio econômico e social que os Estados Unidos estão vivendo.
Ano após ano, o declínio social se intensifica e as principais cidades que cercam o país continuam se desmoronando. Na América do Norte, a livre empresa e a inovação não são defendidas com firmeza. As pessoas não iniciam novos negócios porque não têm segurança financeira nem capital para assumir riscos empresariais. Os Estados Unidos deveriam estar absolutamente indignados com o que está acontecendo. E seus pais fundadores certamente estariam profundamente decepcionados. Você acha que os Estados Unidos podem se recuperar? Que medidas os governantes deveriam tomar? Você pode deixar suas respostas nos comentários e se gostou do vídeo, dê um like. Se ainda não está inscrito, inscreva-se e ative o sino para não perder nosso conteúdo. Saudações e até o próximo vídeo.